Fala, meus alunos, professor Renato aqui para mais uma videoaula e dessa vez nós estamos encerrando o nosso módulo 4. Chegamos ao final dele e sempre que a gente chega no final de um módulo, a gente sente aquele aperto no coração que estamos chegando no final, no término desse curso. Ou seja, eu vou ter que deixar de ver vocês, brincadeirinha, vocês que estão me vendo aí, e eu estou muito feliz que vocês estão se aproximando da formatura de vocês, do dia em que vocês vão estar pegando o diploma, o certificado de vocês, e vocês vão ser profissionais qualificados para estar exercendo a profissão no mercado de trabalho, e ainda com uma formação de uma das melhores escolas de cuidadores de idosos que tem no mercado atualmente. Então, meus alunos, vamos começar com a nossa revisão da aula passada. Na aula passada nós falamos sobre os tipos de dieta, nós vimos que existem vários tipos de dieta, nós vimos que temos a dieta normal, a dieta livre, a dieta pastosa, a dieta branda, a líquida, completa e a restrita. Vimos quando que devemos estar utilizando cada uma dessas dietas, que precisamos observar o nosso paciente, saber como que está sendo a aceitação da dieta por este paciente e ver qual é o real momento que devemos trocar de um tipo de dieta para outro, quando o paciente não está mais conseguindo deglutir, ou seja, engolir o alimento, e precisamos recorrer a esses tipos de dieta para poder fazer com que o nosso paciente não fique sem se alimentar e que ele se alimente da melhor forma possível para não ficar desnutrido e nem vir a ter outros tipos de doença que são desencadeados com relação à falta de alimentação e de nutrientes no nosso organismo. Nós vimos também que essas dietas elas vão interferir de forma direta na qualidade de vida do paciente e que vai suprir as necessidades nutricionais dele. Só lembrando que quem vai prescrever essa dieta que é indicada é o nutricionista. Caso não tenha um nutricionista, nós não vamos esperar até conseguir um para poder tomar alguma providência e mudar essa dieta, ok? Com relação à dieta, isso foi praticamente tudo que precisávamos ver com relação à dieta via oral. Até agora nós conversamos sobre aquela dieta em que o paciente se alimenta pela boca. Ele ingere a comida pela boca, no qual o processo de digestão começa com aquela salivação, aquilo que eu falei que vai molhar o alimento, a maceração, que você vai estar mastigando os alimentos com os dentes. Por isso que é bom sempre o paciente estar utilizando alguma prótese, caso ele não tenha dentes, usando RUT, e que isso vai ajudar ele nesse processo de digestão. Vai facilitar bastante esse processo. Agora, e quando o paciente não pode se alimentar de forma por via oral? Você já parou para pensar nisso? Aqueles pacientes que por algum motivo estão numa UTI, no leito de UTI, entubados, que estão sedados, com aquela sedação que deixa ele em coma induzido, aqueles pacientes que sofreram lesões graves e perderam as movimentações, ficaram tetraplégicos, ou tiveram algum trauma muito grande, ou até mesmo um AVC, um isquêmico, alguns hemorrágicos que sobrevivem e ficam impossibilitados de estar se alimentando, ficam deitados sobre um leito o resto da vida. Outros pacientes que têm doenças como distrofia muscular, pacientes que têm câncer de esôfago, câncer de traqueia, de laringe, de boca, que precisam retirar esses órgãos e encontram-se impossibilitados de se alimentar por via oral para o resto de suas vidas. E tem aqueles também que por algum motivo vão precisar se alimentar de outra forma sem ser pela boca por um tempo determinado, que são os casos mais tranquilos. E como que vai ser a alimentação desse paciente? Todas as pessoas precisam ingerir água e ingerir comida, comer e beber água. Como que se dá a alimentação deles? Você já parou para pensar? Então, a alimentação desses pacientes, quando estão assim nessa situação, impossibilitados de se alimentar, ela ocorre por uma coisa que nós chamamos de alimentação por sondas.
Essas alimentação por sondas é um nome popular, por quê? Porque a alimentação vai entrar no organismo através de uma sonda, mas essa sonda pode ser pelo nariz, ela pode ser por orifícios na barriga, e esses orifícios na barriga têm duas formas diferentes, e que a gente vai chamar, vamos estudar cada uma delas agora, relembrar esses orifícios que nós já vimos na aula de ostomia. Agora nós vamos falar especificamente da funcionalidade deles e na forma de estarmos manipulando essas sondas, ok? Então, para a gente começar nosso estudo, vamos introduzir o nosso tema de hoje. Imagine qual é? Isso aí, meu aluno. O tema da nossa aula agora é dieta interal. Dieta interal, para você que está conhecendo essa palavra agora, é toda dieta que é administrada por sondas. Ou seja, quando o paciente não pode comer sozinho por via oral, ele vai receber a dieta e essa dieta por sonda recebe o nome de dieta enteral. Dieta enteral, então, é toda dieta que é administrada através de sondas. Muito bem. Essa dieta enteral pode ser administrada por 3 tipos de sonda. Quais são esses 3 tipos de sonda? A gente tem as vias, na verdade. Nós temos a nasoentérica, que é pelo nariz do paciente. Nós temos a gastrostomia, quando é uma sonda que está indo direto para o estômago do paciente. E temos outra sonda, que é a jejunostomia, que vai para o intestino delgado, que é o intestino fino do paciente. Nós temos esses 3 vias de dieta enterais. Eu coloquei para vocês aqui, vou estar lendo para você no slide, acompanhe comigo aí agora a leitura. Dieta enteral, ela é indicada para pacientes que encontram-se impossibilitados de forma temporária ou permanente de se alimentarem por via oral. É aquela explicação que eu dei no começo, ou a pessoa, por algum motivo, vai ficar o resto de sua vida se alimentando de forma interal, ou seja, através de uma sonda, ou por alguns momentos, alguns dias, meses ou até anos, mas depois vai ser reversível, vai voltar a se alimentar por via oral novamente. E eu coloquei também que as dietas artesanais, as dietas enterais, apresentam-se em 3 formas. Artesanal, caseira, industrializada e mista são os temas dessa aula de hoje. Enfim, antes de falar sobre dieta integral, é bom a gente lembrar que eu falei para vocês nos primeiros vídeos que existe uma dieta específica, diferenciada, que é uma dieta que vai ser colocada via de acesso pelo médico, e quem vai fazer a troca dessa dieta, a instalação dessa dieta e o controle dessa dieta é o enfermeiro, não é o técnico, não é o auxiliar e muito menos o cuidador. Vai ser o enfermeiro de nível superior que vai ser responsável por colocar essa dieta no paciente. Nós estamos falando agora da dieta parenteral. A dieta parenteral é uma dieta na qual ela vem somente os componentes necessários que o nosso corpo necessita, de uma forma, produzidos de uma forma que vai ser administrado no nosso corpo pela via endovenosa, ou seja, o médico vai fazer uma punção, vai puncionar uma veia do paciente e a dieta vai exatamente ser administrada dentro da veia, como se fosse uma medicação. Ela já vem num estado, numa consistência que as células já vão absorver. Não precisa de digestão, ela já vem no formato em que as células se alimentam. Já vem um componente do jeitinho prontinho para as células se alimentarem e fazerem o trabalho delas com relação àqueles nutrientes. Essa dieta, o médico vai fazer uma punção, ou vai fazer embaixo da clavícula do paciente, que a gente chama punção subclávia, ou ele vai puncionar o pescoço do paciente, vai colocar um catéter, que a gente chama de punção jugular. Ok? Essas punções são punções profundas e essa punção profunda vai introduzir um catéter bem grande, que na maior parte das vezes esse catéter vai chegar perto, bem perto ou até dentro do coração do paciente e vai ser administrada a dieta ali. Somente a dieta pode ser administrada naquela punção. Não pode colocar nem medicação naquela punção. Só que nós, cuidadores, não temos a obrigação de colocar nem a dieta, nem medicação endovenosa. Então, para que a gente precisa saber dessa dieta? Que alguns pacientes que vocês forem acompanhar
ou em hospitais, ou até mesmo em residência do paciente. Em alguns casos, alguns pacientes mais ricos ainda continuam utilizando essa dieta, dependendo da situação do quadro clínico dele. Você precisa saber qual é a sua função com essa dieta. Primeiro deles é observar quando a dieta estiver acabando. Quando a dieta estiver acabando, faltando cerca de 100, 150 ml para terminar, você deve comunicar ao profissional que vai ser responsável pela troca dessa dieta, que vai ser o enfermeiro. Mas por que só o enfermeiro que troca essa dieta? Porque é uma dieta de alto custo, é uma dieta muito cara. E é uma dieta que, se você colocar de forma errada, essa dieta pode estragar, e lembre que ela está indo diretamente na veia, no sangue do paciente. Se contaminá-la, vai levar uma contaminação direto para o sangue do paciente. O paciente vai ter uma sepsemia, que é uma infecção generalizada, e vai ter várias complicações com isso, podendo sim evoluir para óbito, ou seja, você perder o seu paciente por uma má instalação dessa dieta. Outra coisa que você precisa saber é que você pode pegar essa dieta e preparar essa dieta. O preparo dessa dieta é o seguinte: nada mais é que essa dieta é guardada na geladeira, e você vai pegar essa dieta da geladeira 30 minutinhos a 40 minutos antes de ser administrada e colocar em algum local limpo, arejado, longe do alcance de luz, que não pode incidir muita luz sobre essa dieta, e deixar ali até chegar em temperatura ambiente e comunicar ao enfermeiro que era para ele trocar, que já está dando o horário de trocar, e que a dieta já está separada fora da geladeira, chegando em temperatura ambiente. Esse é o seu cuidado. Seu preparo com a dieta é simplesmente esse: tirar da geladeira com antecedência de 30 a 40 minutos, para que ela possa chegar à temperatura ambiente, e na hora que o profissional enfermeiro administrar a dieta, colocar lá para correr, não entre dieta gelada no paciente, ok? Esse é o cuidado que temos que ter. Quando o paciente tem a punção, durante o banho, você vai dar banho no paciente, caso você for dar banho ou auxiliar no banho. Se você estiver auxiliando no banho no hospital, o profissional técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem que procederá à troca de curativo dessa punção. Caso você esteja na residência do paciente, você fará o curativo. E como que é feito esse curativo? Tem a punção ali, aquele catéter. O catéter ele é preso no paciente através de suturas, são pontos que o médico vai dar na pele do paciente segurando esse catéter. Temos que ter cuidado para não puxar esse catéter, então sempre quando for manipular, segura o catéter com uma mão e vai tirando as fitinhas com a outra bem devagar, para não correr o risco de puxar e retirar esse catéter do paciente. Depois que você retirou o catéter, você vai limpar a região com gases umedecido com álcool a 70%. Vai fazer a limpeza sempre onde o catéter está inserido no paciente para fora, nunca de fora para dentro. Pois você vai estar, se você fizer de fora para dentro, você vai estar levando a sujidade da pele ao redor para ali onde está o orifício que foi colocado o catéter. Então sempre é do orifício para fora. Outro ponto importante que você precisa saber é que nunca passe o mesmo lado do gás ali naquele catéter, ok? Sempre passe um lado, passe outro, vai revezando, e eu vou estar mostrando isso para vocês em uma videoaula, como que a gente faz esse processo do gás, ok? Enfim, fez isso daí, você vai colocar um pedacinho de gás tapando e vai colocar fita por cima do gás, ok? É um curativo normal, bonitinho, que vai ser feito ali. Como se fosse um curativo de uma escoriação simples, ou curativo de ponto, que é só passar álcool e colocar um gazezinho para proteger. Agora, na hora que você vai manipular o paciente, mudar ele de decúbito de um lado por outro, sempre tome aquele cuidado. Pegue primeiro aonde está a punção, o catéter, com o equipo grudado nele, solte o equipo assim para não ficar embaixo do paciente, coloque numa posição que não vai prender embaixo do paciente quando você virar, quando você manipular, deixe ele soltinho ali. Soltinho não quer dizer sair do paciente, não. É não estar embaixo do paciente, nem preso no paciente, para quando você manipular o paciente não venha correr o acidente de arrancar esse catéter.
Aí você vai manipular o paciente para um lado e para o outro, mas primeiro você manipula o catéter. Manipula o catéter, vira o paciente, ajeita o catéter ali para não ficar preso em local nenhum. O catéter tem que ficar soltinho, livre ali, sem estar embaixo do paciente, sem estar preso na roupa de cama, no travesseiro. Ele tem que ficar no paciente, soltinho, sem nada prendendo ele fora dali do paciente, ok? Esse é o cuidado com relação à nutrição parenteral, ok? Então vamos entrar agora na nossa dieta enteral. Para a gente entender a dieta enteral, a gente precisa ver esses que está escrito aqui embaixo, que são os tipos de dietas enterais, que são as três. Nós temos a artesanal ou caseira, que é a mesma coisa, você pode chamar de um ou de outro. Nós temos as industrializadas e nós temos as mistas. Esses são os três tipos de dieta enteral, que são as dietas administradas via sonda. E essa sonda ela pode ser nasoentérica, que é pelo nariz, ela pode ser gastrostomia, que é no estômago, e pode ser por jejunostomia. Qual a diferença entre essas três vias? A primeira delas, que é a sonda nasoentérica, que é passada no nariz para o paciente se alimentar, e ela vai descer, vai passar pelo estômago, vai lá para o intestino. Essa é uma sonda que ela é colocada como o primeiro recurso que o médico tem para o paciente continuar se alimentando. Ela não é definitiva, ela tem um prazo, um tempo estipulado para permanecer no paciente. E esse tempo ele pode variar de paciente para paciente, pois vários fatores interferem nesse tempo. O primeiro deles é que na hora da passagem pode lesionar o nariz do paciente. E lesionando o nariz do paciente vai ser difícil colocar, pode ter hemorragia, se o paciente tiver tiver desvio de septo, tiver algum outro problema nasal, vai impossibilitar a colocação dessa sonda. Quando coloca essa sonda, às vezes ela está lá no local certinho, mas tem vezes que ela migra, ela retorna para a boca do paciente, ela pode retornar e entrar para dentro da traqueia do paciente, dando complicações sérias, ou seja, o paciente pode fazer um processo de broncoaspiração, que é engasgar com o vômito ou com a dieta na boca dele. E isso pode levar o paciente a óbito, que geralmente os pacientes mais idosos, se a secreção for direta para o pulmão, ele não vai conseguir tossir, ainda mais um acamado, para colocar aquele corpo estranho que está no pulmão para fora. Aí ele vai acabar morrendo. Agora, quem passa essa sonda nasentérica? Essa sonda nasentérica é de responsabilidade também do enfermeiro superior. Nem ao técnico, nem ao auxiliar e nem nós, cuidadores, passamos essa sonda nasentérica. Não é nossa função. Se você for passar essa sonda, sabendo agora que não é sua função, lembra lá do Estatuto do Idoso, que a gente aprendeu algumas coisas que nós podemos e não podemos fazer, e que podemos ser até processados e penalizados com relação a isso. Então, uma das coisas é o Estatuto do Idoso, que vai penalizar a gente, pois nós estamos fazendo, se o paciente sentir alguma coisa, vir a ter alguma complicação, nós estaremos sendo condenados por danos físicos a esse paciente, por violência física. Nós podemos ser enquadrados na área judicial por imperícia e imprudência, pois nós sabíamos que não podíamos fazer e fizemos. E como nós sabíamos que não podíamos fazer e fizemos, então nós também sabemos que nós não temos o preparo, nós não temos o conhecimento técnico científico para fazer. Então usamos de imperícia e imprudência. E então, a partir de agora, vocês sabem, vocês não colocam sonda nasentérica. Quem coloca essa sonda é o enfermeiro. E caso essa sonda comece a sair para fora, não é para você reintroduzir essa sonda para dentro. Você tem que tirar, se essa sonda tiver saído, você tira a sonda, comunica ao enfermeiro que precisa ser repassada essa sonda, nada de reintroduzir. Como eu falei, ela sozinha ela já volta para o local errado. Se você for reintroduzir, ela pode migrar e voltar para o lugar errado, ou entrar no lugar que não era para ter entrado quando você foi tentar repassá-la, ou seja, encaixá-la novamente que estava saindo. Qual o seu cuidado com essa sonda? O cuidado com essa sonda, caso você tenha algum paciente que tenha sonda nasentérica, vai ser, essa sonda ela é sempre toda numerada, eu vou estar mostrando em vídeo específico de prático para vocês na semana que vem.
vocês vão ter a visão dessa sonda, que ela é toda numerada, vocês vão ter que ver a numeração que está para fora do nariz, mais próxima do nariz do paciente, e durante o plantão inteiro vocês vão ter que vigiar se essa numeração está ali no mesmo local. Se ela estiver saindo um pouquinho para fora, se foi só um pouquinho, coisa de 1 centímetro, no máximo 1,5 centímetros, vocês podem reencaixar ela no local, trocar a fixação, ou seja, ela vai ficar fixa por algumas coisas. Pode ser por um fixador próprio, pode ser por um barbante que é feito, eu vou mostrar para vocês o processo de fazer esse barbante fixação, e também tem da fixação por um micropore, que eu também vou mostrar a prática de fazer essa fixação para vocês. E vocês vão refixionar ela no local do nariz do paciente, que é onde ela fica. Agora, qual o cuidado que eu devo ter com essa sonda? Todas as vezes que você administrar uma dieta ou administrar uma medicação por essa sonda nasentérica, você tem que pegar uma seringa de 20 ml, aquela seringa grande, maior, sem rosca, que tem uma seringa que tem rosquinha na ponta, para facilitar ela segurar a agulha, sem correr acidente e ficar soltando. Você vai pegar uma seringa que não tem aquela rosca, aqueles modelos mais antigos. Essas seringas, esses modelos, vocês podem encontrar em farmácia, pode encontrar em casas, em lojas cirúrgicas que vendem material hospitalar. Ela é bem fácil de ser encontrada. Vocês vão pegar ela e vão encher ela com 20 ml de água limpa, filtrada ou fervida em temperatura ambiente. Vocês vão pegar, terminou de administrar a medicação e a dieta, pegar essa seringa com 20 ml de água, conectar na sonda e injetar de uma vez, rápido, bem rapidinho para sair o líquido de uma vez só. Que a gente chama essa injetar rápido de embolos. Você injetou em bolos. Você fez esse bolos na seringa com 20 ml, pegue mais 20 e administre mais 20 ml rápido. Para que serve isso, professor? Para poder fazer a limpeza desta sonda nasentérica, que ela obstrui, ela gruda a dieta ali, vai ficar grudada ali muito rápido. Você está administrando a dieta, a gente vai ver que tem um tempo de administração grande até, e essa dieta vai acabar grudando ali. E se você não limpar com esse jato de água rápido, ela vai obstruir, vai entupir, e tem vezes que é muito difícil desobstruir ou não tem como desobstruir. Vai ter que arrancar aquela sonda para poder fazer a limpeza ou jogar essa sonda fora e colocar outra sonda no local. E dependendo do modelo da sonda, dependendo do modelo que o familiar comprar, pode ser muito cara, pode custar quase o seu salário. Brincadeira, mas não chega ao seu salário não, mas é bem perto. É bem cara essa sonda, dependendo do fabricante, do modelo dela, ok? Então temos que ter cuidado. Essa sonda também, nós vamos ver que ela tem 2 orifícios. Um que é reto e um vai fazer um Vzinho menorzinho para o lado. Quando vocês forem colocar equipo nessa sonda para correr a dieta, nunca coloque o equipo nesse que fica de lado. Fica um para cima e um viradinho assim de lado. Nunca coloque nele, pois ele foi feito só para lavagem, você conectar a seringa e lavar. Nele, você só vai fazer isso, conectar a seringa para lavar. Se você conectar um equipo ali, algumas sondas elas são bem sensíveis, bem frágeis, elas não têm uma certa resistência muito grande. Então, quando você coloca o equipo, ela vai tender a enlarguecer essa boquinha do buraquinho ali, e depois ele fica impossível de ser fechado. Aí, se soltar alguma coisa, vai ficar fazendo vazando, vai vir secreção de dentro do estômago do paciente sair por ali, e vai fazer uma sujeira muito grande. Então eu aconselho vocês, dieta vocês injetem somente naquele que é reto, e água com a seringa vocês injetam naquele na lateral. Ok? Agora, falando de dieta ainda, a gente temos dois objetos que a gente precisa reconhecer. Tem a imagem para vocês de um potinho. Esse potinho nós chamamos de pote para dieta. Tem vários formatos dele. Ele pode ser para dieta, ele pode ser para água, ele pode ser para complemento ou suplemento alimentar. Depende do que você vai administrar aí nesse potinho. Esses potinhos eles são descartáveis, porém você pode usar eles durante 24 horas. Depois de 24 horas você joga esses potinhos fora.
E você tem aí o nosso Equipo Azul. Esse Equipo Azul ele é exclusivo para a dieta. Nós temos equipo transparente que é para medicação e temos um equipo que é meio amarelado, meio marronzado, que é para medicação também, só que é para medicações fotossensíveis, que não pode ficar expostas à luz. Se bater luz nelas, elas vão perder a sobrevida delas e elas vão perder a eficácia. Mas a nossa dieta, o equipo dele é esse Equipo Azul sem suspiro. Professor, o que é isso, suspiro? Quando você pega aquela partezinha que encaixa no potinho, ela embaixo tem um copinho pequenininho e logo em seguida vem o Equipo Azul. Esse potinho pequenininho alguns tem um pedacinho, igual um pedacinho de pano, algodão embaixo, ou papel, que aquilo ali é o suspiro que impede que se algum grânulozinho, algum carocinho que na hora que você furar o pote solte ali dentro, vá para dentro do paciente. Fica preso ali qualquer tipo de sujidade. Por ficar preso ali, nós chamamos ele de filtro, ok? Então vamos continuar. Agora que a gente já aprendeu sobre a sonda nasoentérica, que é a primeira via de dieta, quais são as dietas que podem ser administradas por essa via? Nós podemos administrar artesanal caseira. A artesanal caseira é aquela dieta que você vai preparar na casa do paciente com os alimentos que o paciente tem em casa. Ou seja, o paciente ele pode tomar aquela dieta, aqueles tipos de dieta que nós vimos, só que agora ele vai tomar dieta líquida, restrita ou completa. Vocês lembram dessa dieta que nós vimos no vídeo passado? E como que é feita essa dieta? Você vai separar os alimentos, a gente vai começar a pensar agora naqueles alimentos que nós vimos na aula anterior. Você vai no mercado, vai ver aquele monte de verdura, legumes, carnes, laticínios, e você vai começar a selecionar o que você vai comprar. Sempre dê preferência a produtos orgânicos. Por quê? São produtos que não têm agrotóxico e, ou seja, vão produzir menos malefícios à nossa saúde e à saúde do seu paciente. Então, dê preferência sempre a produtos orgânicos. Professor, como que eu sei que o produto é orgânico? Ou vai estar escrito que ele é orgânico, ou tem um preço um pouquinho mais caro, ou é um produto que tem um tamanho e um formato que não é tão agradável e é bem menor do que os que não são orgânicos. E geralmente, se for verduras, vai estar cheio de largatinha, de bichinho, de caramujinho, cheio de bichinho naquela verdura. Isso significa que não foi colocado agrotóxico, então os bichinhos vão lá comer, que não tem nada matando eles. Então, quanto mais bichinhos tiver na sua verdura, mais melhor essa verdura é com relação a menos teor de venenos agrotóxicos que colocaram nelas. Você vai selecionar seu material, vai chegar, vai fazer uma limpeza, aí aquele processo que você já conhece, lavar bem antes de colocar até na geladeira, tem que lavar tudo, lavar, colocar de molho numa solução, essa solução é para cada litro de óleo, cada litro de água, uma colher de cloro. Você vai deixar de molho ali, tirar, enxaguar de novo, agora você coloca num recipiente limpo e guarda na geladeira. Isso você vai fazer com tudo, frutas, verduras, legumes, tudo vai ser limpo. E eu ainda sugiro a vocês, se for uma coisa como frutas, legumes, limpe com sabão neutro, passe o detergente na bucha lá, esfregue ele limpo, igual se você estivesse lavando um prato, um copo, e depois de limpo, enxague, deixe secar um pouquinho e coloca na geladeira. De preferência, coloque dentro de uma sacolinha limpa, se for uma fruta, para não ficar tudo espalhado, tudo bagunçado lá dentro da geladeira do paciente. Ok? E limpe sempre a geladeira do paciente pelo menos uma vez por semana, tem que limpar a geladeira. E outro detalhe com relação à geladeira e alimentos, é bom ter falado nela agora, que não é para vocês deixarem derivados de laticínio, de leite, como por exemplo leite, iogurte ou outra coisa que seja líquida na porta da geladeira. Bem como não pode deixar ovos na porta da geladeira, pois aquele ato de abrir e fechar vai balançando esses produtos e tudo que for líquido derivado do leite, que tenha leite, vai coalhar, vai azedar, vai estragar mais rápido. Então leite, iogurte, tudo tem que ficar naquelas prateleiras da geladeira, não na porta. Ok? Os ovos também.
Outro ponto importante, falando de ovos, já que a gente está falando de alimentação e a gente vai precisar colocar ovos na nossa dieta do paciente agora, sempre teste os ovos antes de usar com o paciente. Professor, como que eu vou testar os ovos? E o que é isso, testar os ovos? Para saber se eles estão dentro da validade, se eles estão bons. Tem como testar. Vocês vão pegar um pote com água, encher esse pote com água e colocar um ovo de cada vez dentro desse pote. O ovo que ele é bom, ele não boia e nem fica em pé dentro da água. Ele fica deitadinho lá embaixo. Você coloca, ele deita lá embaixo. Se ele ficar deitado lá no fundo, esse ovo está bom. Se ele ficar em pé no fundo, ele não abaixar, ele ficar em pé, a pontinha dele, a parte mais fina, ficar encostada no fundo e a parte mais gordinha para cima, esse ovo ele está começando a querer estragar. Agora, se ele boiar, ele não está próprio para consumo. Se você for fritar esses ovos, fazer um teste, fritar esses ovos, você vai observar o seguinte: aquele ovo que boiou, quando você pocar na frigideira, ele vai se espalhar todo, vai dar até uma monte de bolha grandona. Aquele ovo que ficou em pé, ele vai se espalhar também, mas vai se espalhar menos, vai ficar com mais consistência de ovo, enquanto o outro vai ficar menos. O primeiro vai ficar menos. Já aquele que afundou, ele vai ser aquele ovo que vai ficar mais juntinho, com um formatozinho mais bonitinho, que não vai dar aquele monte de bolha, aquele monte de bola querendo estourar. Então, o melhor ovo é aquele que vai ficar no fundo. Teste todos os ovos sempre quando você comprar. E reclame com quem te vendeu também, que está vendendo ovo de péssima qualidade, baixa qualidade, ou de preferência não compre mais com essa pessoa. Então vamos voltar aqui ao nosso recipiente, a nossa dieta artesanal. Você já separou os materiais, já guardou na geladeira, agora você vai preparar essa dieta. O que eu preciso saber sobre a preparação da dieta integral? Que para mim preparar a dieta integral eu tenho que separar o material, todo o material que vai ser utilizado no paciente, exclusivo do paciente. Se eu vou precisar de uma panela ou duas panelas, é a panela que somente vai fazer a dieta do paciente. Dê preferência para panelas inox ou panelas antiaderentes ou panelas de louça que você consiga limpar bem, remover bem e que ela não fique cheia daqueles furinhos que as panelas comuns ficam, nem arranhando, aquelas panelas que vai soltando a tinta, nada disso. Se for uma panela de inox, é a melhor coisa que tem. Se você vai usar talheres, garfo, faca, colher, tem que ser de uso exclusivo do paciente. Você vai precisar bater no liquidificador, esse liquidificador é de uso exclusivo do paciente. Tudo que você for pegar para fazer a comida do paciente, até uma tábua para poder cortar os legumes, cortar carne, é de uso exclusivo do paciente. O que eu preciso ter cuidado com isso? Esses, eu vou chamar de utensílios de forma geral, esses utensílios, eles têm que ser sempre bem limpos e guardados de forma correta. Guardado perfeitamente no seu local adequado. Aí depois que você guardou eles, vocês vão poder utilizá-lo. Como esse vídeo já está bem longo, eu vou precisar fazer um outro vídeo para explicar melhor para vocês. Então aguardem o próximo vídeo que a gente vai estar falando sobre o preparo desses alimentos. Até mais!